Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos ao De Carvalho Cast, esse podcast onde todas as vozes e todas as opiniões têm vez. É isso, não é, Kel? É isso aí, pessoal. Não se esqueça de curtir, compartilhar com o máximo de pessoas possível e ativar o sininho. Isso é muito importante para nós. É isso mesmo, porque quanto mais você curtir, mais comentar, mais compartilhar, você vai fazer esse conteúdo chegar no maior número de pessoas. Beleza? Posso contar com você? Então, é rapidinho, vai lá e se inscreve no canal. E hoje nós estamos fazendo o nosso especial de Natal, não é, Kel? É isso aí, nosso cenário todo preparado para esse episódio lindo. Inclusive, eu já gostaria de agradecer a Casa Bela por essa decoração. Ficou lindíssimo, né? A Casa Bela que tem muitas coisas especiais aí de Natal, então quero agradecer aí por essa parceria, beleza? E hoje, por ser um especial de Natal, não poderia ser diferente, né? A gente chamou um convidado especial porque a gente quer falar de amor, de empatia, de um monte de coisas boas que, infelizmente, muitas pessoas só deixam para usar isso no Natal, no final do ano, mas que nós poderíamos usar todos os meses, enfim, todos os anos, beleza? Então, nós vamos chamar nosso convidado agora, que é um convidado que ele acredita no poder transformador do sorriso, ele é coordenador do CRU... Pode continuar? CRU... Deixa um making off. O nosso convidado, ele acredita no poder transformador do sorriso. Ele é coordenador do grupo de humanização hospitalar Mensageiros da Alegria, um projeto que já levou amor, riso e esperança a centenas de pessoas. Vamos descobrir que existe por trás do nariz vermelho e da missão de quem escolhe transformar dor em leveza. Eu quero dar as boas-vindas para ele, Kaique Ricardo. Obrigado. Eu sempre falo que essas mensagens de introdução são tão, impactantes. Que legal, né? Saber que a nossa história, o nosso projeto, ele pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Isso que é o nosso trabalho, né? Não somente ali fazer, mas fazer a diferença. Então, muito obrigado ao De Carvalho Cast, obrigado a vocês pelo espaço. Com certeza vai ser um momento muito especial aí, né? Nessa época tão linda que é o Natal. Você tem essa impressão que as pessoas ficam mais inspiradas, mais amorosas, mais solidárias? Nossa, o Natal é muito mágico, né? Eu falo assim, a gente trabalha a questão característica, né? Então, nós somos personagens. Então, nós mesmos, em tudo aquilo que a gente faz, um exemplo, existem voluntários nossos que ele coloca o nariz vermelho e fala assim, nossa, quando eu coloco o nariz vermelho, eu sou outra pessoa, né? Então, na questão do Natal não é diferente, né? É um momento tão mágico, você entender a comunhão, as famílias saem de todos os lugares para estarem juntos, né? Aquela questão de separar um tempo, se dedicar, a questão dos amigos secreto, amigo oculto, amigo da onça, né? Tudo isso é tão legal. Eu falo assim que não é o que faz, né? Mas é o sentimento que tem tudo naquilo. Então é muito lindo essa época e falar do nosso projeto nessa época é muito gratificante também. Que lindo, que lindo. Ô, Kaique, você falou do nariz vermelho, e quando coloca o nariz vermelho, tem gente que se torna em outra pessoa. Vamos falar de quem é o Kaique sem o nariz vermelho. Então, meu nome é Kaique, hoje eu tenho 31 anos. Há 16 anos atrás, eu era uma pessoa muito tímida, né? Muito tímida mesmo. Já trabalhei no Tribunal de Justiça, já trabalhei em empréstimos para aposentado e pensionista, etc e tal. Mas eu nunca consegui ter muito contato com pessoas, essa questão comunicativa, etc. E aí, há 16 anos atrás, eu sempre quis trabalhar com algo que eu perdesse a timidez e conseguisse falar com as pessoas. Minha família é uma família religiosa, né? Então sempre tive esse contato com pessoas dentro da igreja, mas nunca olho a olho, por causa da timidez. Aí eu lembro que uma vez eu estava vendo alguma coisa na televisão e passou os Doutores da Alegria. Né, os Doutores da Alegria, ele é um projeto de São Paulo, então nós somos como braços do Doutores da Alegria, então por isso que o nosso projeto tem o da Alegria, né, Mensageiros da Alegria. Então ele muda sempre o primeiro nome, mas o da Alegria em todo lugar tem. E aí eu vi um projeto desse, eu falei, é isso que eu quero, porque eu sempre gostei da questão voluntária, solidariedade, da empatia, etc. Só que eu era muito tímido, né, mas eu falei, e agora, o que eu vou fazer?
E a minha vontade de estar nele era também pela questão da minha timidez. Então, hoje, na questão do grupo Mensageiros, eu falo assim que hoje não existe um Kaique sem Mensageiros e nem o Mensageiro sem Kaique, porque a minha vida ela é tão ligada a isso, à solidariedade, à empatia, ao voluntariado. Hoje eu vivo isso 24 horas, né? Mas também sou um humano, né? Também sou um ser humano, também brinco, me divirto, tenho meu momento de raiva, meu momento de estresse, né? Hoje gosto, né, de fazer atividades que também, porque queira ou não, quando você lida com seres humanos não é fácil, então tenho atividades que me faz ali não absorver tudo aquilo do meu dia a dia, mas sou uma pessoa aí muito interativa, comunicativa, gosto de estar com pessoas, gosto de brincar, gosto de rir, né? Gosto de zoar, gosto disso, né? Mas a minha vida, quem me conhece sabe, ela é totalmente mais dedicada a isso, né? A questão da solidariedade, do amor ao próximo, da empatia. Quando eu não estou executando, eu estou planejando. Quando eu não estou planejando, eu estou correndo atrás, né? Porque tem todo um bastidor para que aconteça. E isso. E aí, hoje, há 16 anos, né? Faço agora, dia 27 de novembro, 16 anos que atuo na humanização, né? Hoje eu me dedico ao amor ao próximo, à solidariedade e a impactar outras vidas também a ter essa atitude de ser solidário, de ser voluntário. O Kaique, você falou assim, que você viu e ali você falou, é isso que eu quero. Mas como foi começar a construir isso? As primeiras pessoas que te apoiaram, que estiveram, como foi esses primeiros passos? Porque hoje é de conhecimento, acho que todo mundo conhece o Mensageiros da Alegria, né? Mas a gente não sabe da história de vocês. Então conta um pouco pra gente como isso começou, como começou a nascer, as primeiras sementinhas do Mensageiros. Sim, então, há 16 anos, quando eu tive essa vontade, né, eu procurei um projeto, participei de um projeto na cidade, fiquei durante 9 ou 10 anos nesse projeto. E aí, depois desses 9, 10 anos, eu tive um momento de crise de depressão muito grande. Nunca tive depressão, né? Porque eu entrei no projeto para perder a timidez, né? Perdi a timidez muitos e tive essa crise de depressão depois de 9, 10 anos. Só que um pouquinho que eu esqueci, só para não deixar perdido, quando eu entrei no projeto, quando eu quis perder a timidez, né, a minha tia, né, ela trabalhava muito com fantoches, com bonecos. E ela tinha um boneco que chamava Loló. E toda vez que eu assistia ela fazendo aquele boneco, eu ficava deslumbrado. Primeiro, porque ela não aparecia, só aparecia ela, e ela era outra pessoa quando ela estava com o boneco. Nem eu reconhecia a voz. E aí, como eu era muito tímido, eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar um boneco, eu entro com o boneco dentro do hospital, as pessoas não vão olhar pra mim, as pessoas vão olhar pro boneco, porque eu era muito mais tímido quando me encarava. E aí, vou conseguir fazer o projeto. E aí eu comecei a fazer com o boneco. Depois de uns 2, 3 anos, falei, não, eu preciso melhorar, preciso treinar, preciso ser melhor para não ficar apegado ao boneco. E aí, graças a Deus, treinando, me aperfeiçoando naquilo que eu faço, tirei o boneco. E aí, hoje, meu nome de Mensageiros, né, de doutor, é Doutor Loló. Porque pegou tanto a questão do boneco que hoje as pessoas já me chamam, me falam, às vezes no meio da saúde ali da onde eu trabalho, né? Tem pessoas que nem me chamam de Kaique, só me chamam de Loló por causa de tanta ali a experiência. Mas continuando a história. Aí fiquei no projeto, depois de 9, 10 anos, eu precisei me afastar, saí e tive uma crise de depressão muito grande. Né? Mas eu falo assim que eu cheguei no fundo do poço na questão emocional. Eu não tive pensamento suicida, nada disso, mas na questão mesmo de não ter perspectiva de vida, de lutar, etc e tal. E aí eu lembro que eu fiquei 2, 3 dias dentro de um quarto, trancado, não queria sair, não queria ter mais diálogo, não queria conversar. E eu recebi a visita de um amigo. E ali eu recebi a visita de um amigo, minha mãe falou que ele estava lá, pedi para entrar, entrou, eu lembro que ele entrou, estava tudo escuro, não quis que ele acendesse a luz. E aí ele entrou e eu só lembro que uma frase que ele falou assim, Kaique, você nasceu para isso, você nasceu para esta missão, continua. Essa missão é tão linda, né? Depois de tantos anos que você lutou para estar, você se encontrou nisso, porque quando você se encontra naquilo que você gosta, é tão maravilhoso. E continua a tua história, escreve a sua história, faça acontecer.
Eu falei assim, mas como eu, né? Porque você sabe que na questão emocional a pessoa ela é mais pessimista do que o normal, mais negativa do que tudo. Eu falei, jamais isso vai acontecer pra mim. E ele falou assim, mas continua, escreve. Você não conseguiu, você não está, então você vai conseguir fazer. Monte o seu projeto, continua a sua história, faça acontecer, etc. Falei, mas comigo nunca que vai dar certo. Só uma curiosidade. Sim. Isso já tinham Mensageiros da Alegria ou não? Não, existem outros grupos, né? Existem outros grupos que se fazem, né? E eu participei de um outro projeto. E aí eu fundei os Mensageiros há 6 anos atrás. Agora, dia 27 de novembro de 2019, a gente faz 6 anos de fundação, né? E aí, na minha cabeça, durante esses 9, 10 anos que eu participei, para mim, a humanização, ela é sempre ambientes. Então, em qualquer ambiente que tiver pessoas, seres humanos, ali há humanização. Então, a humanização, ela não é focada em só um ambiente. Às vezes as pessoas acham que a humanização é só na área da saúde. Não, a humanização é onde tem seres humanos. Então, onde tem seres humanos, ali há a humanização. E eu sempre tive esse pensamento de humanizar ambientes onde tem seres humanos. E ali, quando eu estava nessa crise, eu falei, tá, o que eu vou fazer? Primeiro, para você fazer um projeto, você precisa abrir um projeto como se fosse uma licitação, né? Você faz todo um projeto, escreve todo o esquema, diretoria, etc e tal, e manda para a área da saúde, Santa Casa, onde você quer fazer. E aí eu lembro que eu mandei para Santa Casa de Dracena e Santa Casa de Tupi Paulista. Só que na minha mente, um exemplo, eu participei de inicialização de outros projetos, ali demorou muito para aprovar. Eu falei, o meu então vai aprovar daqui a uns 30 anos, eu já estava naquele momento. Mas eu falei assim, é bom porque eu não tinha ninguém comigo, era somente eu não tinha pessoas ao meu lado, era eu, o que eu estava lá péssimo e a coragem. Falei, mas eu vou fazer. E eu lembro que eu fiz o projeto, e eu lembro que em 2, 3 dias que eu fiz o projeto, conversando com alguns amigos, 6 amigos meus, falou assim, eu tô contigo, eu vou junto. Que legal. Só que eles nunca tinham participado da questão hospitalar, né? 1 ou 2 já tinha tido uma experiência, mas não assim, diária ou o que seja. Mas falei, vamos lá. E aí fiz o projeto, mandei para Tupi, mandei para Dracena. Isso foi questão de 4, 5 dias, tanto do fazer e da conversa. E coloquei os 6 no projeto. Eu lembro que isso foi ali numa terça ou quarta-feira, quando foi na sexta, Santa Casa de Tupi me ligou, falou, Kaique, vem aqui na segunda, a gente quer conversar com você. Falei, ok, eu vou. Quando foi na segunda, eu cheguei lá, eu fiz toda a explicação do projeto, apresentei para eles. Ele falou assim, tá aprovado, você pode começar. Uau. Aí eu falei assim, e quanto que eu posso começar? Ele falou assim, sábado agora, que eu fiz o projeto para Tupi, naquela época, para Tupi, no sábado. Falei, mas sábado, eu lembro que eu fiz até assim, mas sábado, eu não podia demonstrar que aquela falta de experiência das pessoas que estavam comigo. Falei, mas tá bom. Eu aceitei, falei, ok. Eu lembro que eu saí de lá, liguei pro 6, falei, ó, sábado agora a gente começa. Ele falou, o quê? Tá louco, pelo amor de Deus. Não tínhamos caracterização, eles, né? Eu tinha mais um pouco. Só tinha boa vontade. Só boa vontade. Falei, e agora? Eu lembro que eu saí de lá, depois de um dia, a gente se encontrou, começamos a preparar e começamos. Ali, eu lembro que na Santa Casa de Tupi, a gente ficou quase um mês e pouquinho fazendo todo sábado, os 6, todo sábado. E aí, com 1 semana ou 2 semanas que a gente iniciou na Santa Casa de Tupi, Dracena me ligou. Aí ele falou, Kaique, você pode vir aqui? Eu falei, vou. Aí fui lá. O Luco vai. Aí eu lembro que eu sentei numa mesa enorme, fiquei bem lá, e eles pediram para mim apresentar o projeto, eu apresentei. E aí eu falei lá, eu lembro que na metade que eu apresentei o projeto, o provedor, né, ele falou, Kaique, não precisa nem continuar, você está aprovado, pode começar. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque a gente entendeu que você veio para somar com a instituição. Né? Você não veio para ser melhor do que ninguém, você veio para somar. E aqui na instituição, na questão humanização, a gente precisa de pessoas que somem. E quanto mais pessoas humanas, mais essa instituição cresce. E eu falei, graças a Deus, né? Vamos lá, coragem tá aí e continuamos. E aí eu lembro que eu falei para os meninos os 6. Só que aí a gente já fazia aos sábados. E na Santa Casa de Dracena, a nossa visitação é nos domingos. Eles falaram, e agora? Eu falei, eles não vão querer, porque a gente já faz aos sábados. Ele falou, não, vamos. E aí começamos, sábado e domingo. Falei, aí eu lembro que era setembro, outubro ali. A gente precisa aperfeiçoar isso.
E aí a gente fez a gente fala um processo seletivo, né? O que é esse processo seletivo? A gente pega todas as pessoas durante o ano que querem participar, a gente faz isso agora 2 vezes, antigamente era 1 vez. E aí a gente chama todas as pessoas, apresenta o projeto, explica, faz uma experiência com essas pessoas e tal. Eu lembro que eu fiz o processo seletivo. E aí no processo seletivo, foi no primeiro ano da Faculdade de Medicina aqui de Dracena. Então a gente recebeu muitas pessoas que estavam vindo de outras cidades e tal. Eu lembro que naquela época se inscreveu quase 90 pessoas para o processo seletivo. No final, eu fiquei com 15 pessoas. Eu lembro que até no dia do processo seletivo, no meio, pessoas iam embora. Por quê? Porque a humanização e o voluntariado, ela é uma missão de vida. Então, ela não é somente um dia ou um status, não. Ela é uma missão de vida. Você encara isso como uma missão de vida? Uma missão de vida. Hoje, eu falo assim que tá dentro do meu coração, ali eu falo que é uma das minhas veias e não sai mais. E ali, eu peguei essas 15 pessoas, a gente já era 6, agora nós éramos em 21. Então, isso aí era outubro, novembro, a gente deu o start. O start, tipo assim, em dividir em grupos, em montar equipes, etc. Eu lembro que ali deu 3 ou 4 equipes. Naquela época, a gente ali no gás todo, era 2019, no gás todo tal. E aí, em dezembro, a gente para, né, por causa do Natal. E aí, a gente parou. Quando chega em janeiro de 2020, pandemia do Covid-19. E ali a gente estava todo eufórico, fazia 2, 3 meses que a gente tinha começado, né? E aí vem a pandemia. E eu falei, e agora? E a gente ia voltar em fevereiro, janeiro já começou todo aquele alarde, né? Só quem viveu sabe o que foi pandemia. E todo aquele alarde, a gente não sabia se a gente ia entrar no hospital, se a gente não ia, se a gente ia começar, se a gente não ia. E eu preparando tudo em janeiro de 2020. E aí, quando foi no final de janeiro, a gente recebeu uma notificação que a gente não poderia fazer a visitação dentro do hospital, no final de 2020. Eu falei, e agora? Claro, naquela época era tudo muito sério, né? Na época. E aí eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Aí eu lembro que eu fiz uma reunião online. Aí naquela reunião, nós os 21 daquela época, a gente se encontrou. E eu lembro que eu falei bem assim pra eles, a gente tem 2 coisas. Ou a gente continua e reinventa, ou a gente para. Acabou. Eu fui bem assim, eu tava até saindo de uma crise emocional, então imagina. Aí eu falei, ou a gente continua e reinventa ou a gente começa. E os 21 falou assim, a gente reinventa, a gente continua, a gente vai conseguir. E eu falo que a partir dali, eu sei que desses 2, 3 meses, a gente escreveu uma história muito linda, mas eu falo que a partir dali, a partir da pandemia do Covid-19, a partir daquele janeiro, realmente eu entendi o que é humanização, realmente eu entendi o que é voluntariado, o que é fazer ao próximo. E o nosso grupo, né, quando eu iniciei de uma forma muito formiguinha. Hoje a gente tem muito a crescer, tá? Isso eu falo sempre, nós estamos crescendo todos os dias. Mas o grupo ele tomou uma proporção de atividades, de ações, de pessoas que naquele momento, há 6 anos atrás, eu nunca imaginaria do que a gente é hoje, do que estar hoje, né? Porque da missão. E eu sempre falava, para humanização é um ambiente onde tem pessoas, né? Então hoje nós entramos em lugares, hoje nós temos projetos em lugares que às vezes as pessoas olham e falam assim, mas para quê? Né? Por que vocês estão ali? E a gente fala, né? A gente está ali para humanizar pessoas e não, né? Porque, queira ou não, independente do que a pessoa faz, independente do que a pessoa é, né? Uma das frases ditas aqui sobre o podcast mesmo, né? A vida ela é para todos. A gente tem que entender que você tem que dar lugar para todos, né? E às vezes quando a gente quer ajudar alguém, a gente quer fazer esse eu ajudo, esse eu não ajudo, esse merece ou esse não merece. Não, voluntariado e solidariedade, humanização é para todos. Né? Claro, tem os que aceitam e os que não aceitam, mas você faz. E aí, a partir de 2020, a nossa história tem se escrito assim, surreal. Legal. Esses 6 continuam ou não? Dos 6 tem 3. Né? Hoje, 3 continuam desde o nosso começo. Né? Uma delas é uma líder nossa, hoje. Né? Dos 15 que entrou depois, 7 ou 8 ainda continuam também. Tanto que eu tenho hoje, do início do grupo até agora, eu tenho aí
10 a 11 ou 12 pessoas que estão comigo dos 6 anos. Dos 6 anos até agora. E vocês são em quantos hoje? Hoje nós somos em 137 voluntários adultos. Meu Deus! 137 voluntários adultos e 12 teens, 12 adolescentes. Né, eu criei ano passado um projeto, né, para adolescentes, fora do hospital, que incentiva o adolescente à humanização. Né, hoje, no currículo escolar de algumas escolas, né, o adolescente ele precisa fazer serviço voluntário, né? Eu acho isso fenomenal, eu acho surreal quando eu soube disso, né? Porque o adolescente ele só vai saber realmente o que é amor quando ele vê, quando ele tem E eu essa acho realidade. legal envolver o adolescente, porque talvez seja uma impressão minha, né? Mas se você pegar hoje as entidades, a maioria só tem pessoas mais velhas trabalhando nas entidades, não tem voluntariados jovens, né? A gente tem aí Casa dos Velhos, a VAPAC, enfim, uma infinidade. Você não vê muito jovem à frente, né? E aí você percebe, você fala assim, tá, mas como que vai ser o caminho dessas entidades aí no futuro? Porque se não tem jovem entrando para continuar esse trabalho. Então é legal esse chamado de começar a trazer jovens também, da importância de ser voluntário. Sim. Eu lembro que quando eu fiz o projeto Team, né, eu iniciei com uma adolescente nossa, a Manu. Os pais me procuraram, né? Ela sempre teve essa vontade, esse gosto de querer ajudar. E eu falei, não, vamos começar. E ali dela outro foi querendo, outro foi gostando, outro foi, uma amiga chamou um amigo, etc e tal. E hoje é tão lindo de ver que através do adolescente, a própria família se voluntaria junto. Né? Porque às vezes um exemplo, eu vou fazer um projeto com adolescente, leva o adolescente, aí o pai fala assim, eu posso ir junto? Eu falo, pode. Aí quando eu vou ver, tá o pai, a mãe, o adolescente lá fazendo junto. Tá todo mundo engajado. Eu lembro que, um exemplo, nos nossos voluntários, eu tenho, a maioria são casados, porque os adultos são maiores de 18 anos, então a maioria são casados, né? E aí, às vezes, a gente tem um projeto para fazer, aí vai a mulher, aí ela fala assim, meu marido, ele pode ir lá ajudar junto? Eu falo, pode. Aí, de repente, eu chego lá para ajudar, tá o marido e a mulher fazendo voluntariado junto. Então isso é muito lindo de saber, né? Sim, e eu também tenho uma curiosidade, porque assim, quando a gente fala de Mensageiros da Alegria, a gente associa muito a visita do hospital e só, né, digamos assim. Hoje o Mensageiros da Alegria não seria somente visita de hospital. Isso. Qual é o trabalho a mais que o Mensageiros faz? Foi como eu falei, depois da pandemia do Covid, eu lembro que em fevereiro ou março de 2020, a gente fez essa volta. A primeira coisa que a gente fez foi fazer a criatividade na volta do hospital. Então, a gente criou a visitação na calçada da Santa Casa. Nós fizemos mais de 50 visitas em calçadas de Santa Casa. Na época do Covid. Na época do Covid. Só que na primeira visita que eu fiz, eu lembro que a primeira ação que eu fiz naquela época foi a ação do guarda-chuva. Eu peguei 20 voluntários nossos, cada um pegou um guarda-chuva colorido, diferente, e a gente se apresentou na rua de frente da Santa Casa. Ali os pacientes saíam, foi algo muito lindo. Só que quando eu vi a rede social daquela época era bombardeada por causa dessas coisas, eu falei, não, a gente precisa fazer algo a mais. A gente precisa fazer algo a mais, a gente precisa ter o contato, porque a gente tinha perdido o contato dentro do hospital com as pessoas. A gente só via em distância. Eu falei, não, a gente precisa fazer algo a mais. E aí a gente falou assim, a gente vai abrir a parte social, né? Porque hoje o Mensageiro nós somos humanização hospitalar e humanização social, né? A gente tem inúmeros projetos sociais. E aí um dos primeiros projetos que a gente iniciou foi o projeto de cesta básica. Naquela época, a gente recebia muito na rede social, preciso de ajuda, preciso disso, preciso daquilo, porque muitos tinham parado, muitos tinham fechado, muitos não tinham condições. E eu lembro que nos 2 ou 3 primeiros meses daquela época, eu cheguei a entregar quase 300 ou 400 cestas naquela época. E eu falei, claro que hoje a gente coloca um limite, porque senão você vive em prol disso. Mas eu falei, não, a gente precisa disso, a gente precisa ajudar, a gente precisa atender pessoas. E aí, dali em diante, eu entendi realmente o que é humanização social. E aí a gente começou o projeto de cesta básica, né? Hoje, uma forma resumida, hoje a gente atende 50 famílias com 50 cestas básicas todos os meses na região.
né? Porque de lá para cá, hoje o projeto ele também é em Dracena, Tupi, Junqueira e Panorama. Então a gente atende Santa Casa de Dracena, Santa Casa de Tupi, Santa Casa de Junqueira e pronto atendimento de Panorama. Então nessas 4 cidades, a gente assiste 50 famílias por mês, né? E essas famílias são assistidas. Então, por exemplo, eu assisti a família até 3 meses. Depois desses 3 meses, a gente assiste outras famílias. Então, pode acontecer que eu volte a esta família. Só que ela vai esperar um tempo, até porque a gente tem inúmeras pessoas que nos atendem e etc e tal. Hoje a gente amadureceu muito nessa questão, porque naquela época, claro, porque as pessoas, quando a gente fala de trabalho social, ela fala assim, mas tem os enganadores, né? Tem os que... Tem, né? Então... Posso dizer que ainda passa? Passa. Mas hoje a gente tem pessoas que a gente assiste, que a gente acompanha, a gente pergunta, a gente vai atrás, a gente vai na casa, né? A gente faz... Hoje, às vezes, algumas pessoas, elas ficam assim... Hoje eu prefiro ver a pessoa, né? Então, hoje, quando alguém chega até a mim, eu preciso de ajuda. Então, eu chamo essa pessoa até a mim, né? A gente conversa, para mim saber realmente o que é a necessidade ou não, né? Hoje, na questão do alimento, a gente também tem muita ligação com as instituições, né? Com as entidades, né? A gente atende várias instituições que às vezes precisam, por exemplo, a VAPAC é uma delas, né? A gente está numa ação social agora junto com a Zona Azul, né? Para arrecadar leite. Esses meses atrás, eles não tinham leite, a gente levou o leite. Então, não é que é os mensageiros, eu sempre falo isso, não é uma instituição que centraliza para nós, né? Nós estamos aqui como base apoiadora, né? E todas as instituições que realmente precisam, a gente sempre faz. A galera que anda comigo sabe, eu não estoco nada. Eu não guardo nada, né? Eu sempre, se eu tenho ali, eu sempre vejo realmente o lugar que precisa, mando para lá, ajuda aqui, porque eu sei que isso roda, isso gira, e a necessidade social hoje é muito grande, né? Então hoje, inúmeras instituições, casa de passagem, casa terapêutica... Tira a Casa dos Velhos também? Casa dos Velhos... Porque Casa dos Velhos está sempre precisando. Uma vez ela entrou em contato, em algum evento que você fizer, para poder entrar com 1 quilo de alimento para doar para Casa dos Velhos. Mas eu não sabia que os mensageiros faziam isso. Eu também não sabia. Eu não sabia, por exemplo, que vocês serviam de suporte para outras instituições. Um exemplo, a gente tem um projeto para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, né? Esse projeto é a Marmitas. Nós fazemos a marmita, né? Eu falo assim que é de primeira, gente. Ali a cozinheira, que é uma voluntária nossa, né? Ela tem todo o detalhe, até mesmo na preparação, na execução. Legal. Eles usam uniforme, é tudo muito, muito certo. E aí, o que a gente fez? O nosso projeto da marmita, a gente gosta de fazer com que essas pessoas entendam que a rua não é o lugar delas. Que a rua não é ali que elas precisam estar. Só que é o que a gente pode fazer, dar suporte. Eu sempre falo assim, uma das situações mais criticadas hoje é a pessoa em situação de rua. Só que eu sempre falo, se nós pudéssemos, e a gente vai ter, eu falo assim que, como eu falei, a gente está crescendo a cada dia. Se a gente pudesse, a gente tirava, a gente dava moradia, a gente sustentava, a gente colocava um emprego, tudo. Mas no momento, a gente não pode. Então, o que a gente faz? A gente dá o alimento, porque o alimento não se nega a ninguém. E aí tem a Casa de Passagem, que era um antigo albergue, né? E eu sempre acompanhei eles muito, que é um trabalho muito incrível que tem aqui em Dracena. E ali, eles têm a pernoite, que a pessoa ela entra e sai no outro dia, e hoje eles podem ficar até 3 meses ali sendo cuidados, passando ali e encaminhados para onde eles precisam ser encaminhados. Então, uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não, à noite, que é no dia que a gente faz a entrega para pessoas em situação de rua, nós levamos a janta deles. Então, eles não fazem a janta. Nós vamos lá, a gente coloca tudo na mesa, eles nos esperam, e ali a gente serve, a gente faz uma oração juntas, a gente conversa. Por quê? Para eles entenderem que o nosso pensamento é que eles saiam da rua, eles vão para um tratamento, né, e caminham a sua vida. Então, a gente começa ali primeiro. Então, existem muitas pessoas que a gente vê na rua, que dá 2, 3 semanas tá na casa de passagem. Então, pra gente é uma alegria. A gente recebe aí portfólios de pessoas que um dia estavam na rua e hoje estão em tratamento. Isso pra nós é incrível entender. Então, a gente dá esse suporte para eles ali também. Um exemplo, às vezes eu faço arrecadações diárias, tanto arrecadações em mercados quanto em eventos, etc e tal. A gente já participou junto em arrecadações de eventos. E aí eu fiz ali, montei a nossa cesta, sobrou inúmeros alimentos. Eu ligo para as instituições e falo, vocês precisam do quê? Disso. Eu pego tudo que eu tenho,
Se for uma quantidade muito grande, eu divido entre elas. Se não for, eu levo para a instituição. Não fica para nós. Entendeu? Porque eu acho que isso é pensar no próximo. A gente não tem que pensar numa forma de que o Mensageiros vai levar o seu nome. Acima de tudo, a gente está fazendo pro ser humano. Né? Então, a gente divide, a gente faz... Existem inúmeras entidades, instituições, projetos, pessoas que a gente atende, que às vezes a gente nem aparece. Claro que muitas coisas a gente precisa prestar conta porque a gente está lidando com o investimento das pessoas, com a confiança das pessoas. Então, por isso que eu coloco a cara ali, a gente tira foto, a gente mostra, a gente coloca a quantidade, a gente presta conta porque eu estou lidando com o próximo. Mas existem coisas que a gente ajuda que as pessoas nem vê. Né? Por quê? Porque isso é o bom. O bom é você pensar, compartilhar. Hoje o nosso voluntariado, muitas vezes, é trabalhar. Né? Existem eventos na nossa cidade que às vezes falam assim, a gente não tem voluntário. A gente pega os voluntários, vai lá e coloca para trabalhar, bingos, ações sociais. Então hoje é uma forma tão grande de que o voluntariado né, que a gente consegue ajudar. Hoje a gente tem projetos em unidades prisionais, a gente tem projeto em ações sociais, hoje nós temos parcerias com os órgãos de segurança pública, né? Então tudo isso é voluntariado, é humanização. Então, claro, é uma trabalheira muito grande, tá? Precisa de uma equipe por mesmo. isso que eu não tenho cabelo, né? Mas é muito gratificante. Que eu tenho uma curiosidade também. Você recebe financeiramente por isso? Hoje, a maioria das dúvidas com o avanço do trabalho, né, hoje a gente tem muita questão de palestras, participações, eventos, e isso acontece diariamente. Então, o que acontece? Existem participações, eventos, palestras, que nós somos convidados, que eu vou. Então, o meu trabalho de investimento é através dessas participações. Então, exemplo, a gente mantém o hospital, a cesta básica, a marmita, as ações sociais, tudo isso é totalmente voluntário. Só que para manter isso daí requer recursos, né? Então a galera sempre fala, Kaique, você é muito louco. Por quê? Porque um exemplo, eu recebi convites de palestras, de participações, etc. Se eu estiver fazendo uma ação e essa ação requer ajuda, eu tiro do meu e dou para eles. Entendeu? Então, tipo assim, sempre na minha vida, o primeiro pensamento, o que eu tenho é manter o projeto. E depois disso, eu mantenho a minha vida, entendeu? Então, é fácil? Não é, mas eu escolhi isso. Eu escolhi esta missão. Então, o meu recurso, ele vem dos convites, das palestras, participações, como eu falei para vocês, né? A minha família é religiosa, eu também sou. Então, existem eventos que eu sou convidado e a gente vai. Então, é disso, tá? Kaique, é uma vida totalmente confortável? Não, mas é o que eu escolhi, como eu falei no começo, como missão de vida, né? E eu escolheria 1000 vezes de novo, tá? Então, hoje, realmente, o meu primeiro pensamento é manter o projeto, é manter aquilo que a gente faz, porque nós não somos ainda um projeto de organização, de associação, né? Nós não temos ainda vínculo federal, municipal, nada disso. Hoje nós somos ou por empresa privada, né, que nos apoiam financeiramente, ou particular. Pessoas que falam assim, Kaique, eu vou ajudar nisso, Kaique, eu vou dar isso, Kaique, eu vou fazer isso. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Na última ação nossa do Dia das Crianças, a gente tem um calendário anual que a gente faz. E aí, no início do ano, eu falei, vamos fazer o seguinte. No Dia das Crianças, a gente só vai doar sacolinhas de doce. Porque no Natal, a gente doa brinquedo. Falei, se a gente for doar brinquedo e sacolinha de doce no Dia das Crianças, vai ficar muito pesado. Muito pesado. Porque no Natal, a gente doa brinquedo e cesta básica, cesta natalina. Tá. Comecei a fazer. Nós doamos 6.500 sacolinhas de doce no Dia das Crianças. Quando eu comecei a fazer as sacolinhas, começou a chegar brinquedo. E chegou brinquedo daqui, brinquedo de lá, brinquedo daqui, brinquedo de lá. Então, hoje, tipo assim, a gente até, às vezes, coloca um limite. Mas, pelo conhecimento, pelas empresas que nos apoiam, né, pelas pessoas, existem pessoas que estão comigo há 6 anos ajudando, que ela fala, Kaique, nunca fala meu nome. Não fala, porque eu quero sempre estar aqui ajudando, investindo e colaborando. Existem outros que precisam e eu sempre apoio, porque é necessário, né? A gente precisa prestar conta, apoiar, né? Porque isso é algo incrível. Eu falo assim, hoje as pessoas elas fazem ossos do ofício. É igual a medicina. O nosso trabalho, ele na área da saúde, ele chama medicina integrativa.
que é tudo aquilo que entrega na recuperação de um paciente. E a medicina integrativa, ela fala que é você fazer mais do que os ossos do ofício. Então, quando você entra numa faculdade de medicina, você aprende os ossos do ofício. Você vai aprender o que todo médico precisa fazer. Você vai aprender... Na faculdade, o professor, ou quem quer que seja, ele não vai pegar 6 anos da faculdade, ou 5 anos, e falar assim, ó, Douglas, eu vou dar aula só para você. Não, ele vai dar aula para todos que querem ser médicos. Mas a humanização, ela é fora dos ossos do ofício. Eu falo que a humanização, ela se aprende todo dia com o ser humano. E não tem como ser ensinada, não. Né? Ou você é, ou você não é. Ou você não é. E outra, a humanização, você aprende com cada ser humano. Eu sempre falo, eu participei do Conselho Municipal de Saúde da última vez aqui em Dracena, e eu falei para eles, quando um médico atende um paciente, em qualquer lugar, quando acaba a consulta, o paciente ele olha para o médico e fala obrigado. Mas para mim deveria ser ao contrário. Quem deveria falar obrigado era o médico para o paciente. Porque foi com aquele paciente que ele aprendeu a ser mais humano. Entendeu? Então, a saúde é isso. O médico, ele aprende cada dia mais ser humano atendendo a cada paciente. Porque se ele não quer ser humano, ele não se torna alguém da área da saúde, né? Então, o nosso trabalho é a mesma coisa. Só que nós estamos ali para potencializar isso, né? Nas empresas, palestras que a gente participa. Hoje a gente tem muita participação na CIPA, né? Os órgãos de proteção ao trabalhador. Então, todas as empresas que têm a CIPA, a gente participa muito. Nós entramos muito nessa área. A humanização, ela vem para isso, para entender de que aquele lugar, independente da pressão psicológica, né? Um exemplo, hoje eu faço projetos em presídios. Só sabe a pressão psicológica de um presídio que está ali dentro. Falando em pressão psicológica do presídio, até no hospital também, que é um ambiente... É um ambiente legal, o hospital, né? Existe uma preparação para vocês fazerem essas visitas, tanto no presídio quanto no hospital? Eu digo emocional mesmo. Não sei, vocês fazem alguma oração? Vocês têm alguma preparação ou não? Hoje, o que a gente faz? Primeiro, na forma de organização de grupos, nós somos divididos... Eu tenho 21 líderes, né, na região toda. Então, nas 4 cidades, nós somos em 21 líderes. Desses 21 líderes, em Dracena existem 6 grupos e nas outras 3 cidades existem 4 grupos cada. Desses grupos, a cada 1 ou 2... líderes cuidam desses grupos. Nesses grupos, cada grupo precisa fazer, cada voluntário, ele precisa fazer uma visitação por mês. Então, ele é obrigatório fazer uma visitação por mês. Então, ele não faz mais do que isso. Fora essa visitação por mês, cada grupo, os líderes acompanham esses pequenos grupos na questão de preparação, treinamento e execução. Então, existe um exemplo. Agora que é novembro, nós temos 2 campanhas de participação, que é o Novembro Azul, e a gente participa de uma campanha internacional que chama 2 Sentimentos Positivos, que é uma campanha do Coração Amarelo, que a gente faz corações amarelos e sai entregando com frases positivas. Então, nesse mês, nós temos isso. Então, um exemplo, eles estão junto com os líderes se preparando para isso. E aí, eles têm toda a questão de encontro, reunião online, reunião presencial, e vão preparando. Na medicina integrativa, o que eles usam? A música, o humor, o teatro, a mensagem motivacional, a dinâmica e a improvisação. Porque o hospital, ele é 50% improvisação. Porque você nunca sabe, a partir da porta para dentro, o que você vai encontrar. Você prepara tudo, mas abriu a porta, porque ninguém vai chegar e falar assim, ó, tem isso, 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 isso. A gente sabe se tem paciente ou não. O que eles têm, o que não tem, é lá dentro. E aí... os líderes, eles fazem esse treinamento e preparação com eles. Com isso, a minha participação, ela funciona no quê? Para o hospital. Eu acompanho os líderes. Então, nos líderes, eu acompanho a questão de o que fazer, como fazer, de que forma fazer, né? Nós temos tudo um estatuto de regras, deveres. A gente tem uma sala de preparação, e aí toda vez que eles se encontram nessa sala de preparação, eles lêem toda vez regras, deveres, o que fazer. Porque eu sempre falo, o hospital, a gente não visita, a gente intervém. Por quê? O nosso papel, a gente faz uma intervenção hospitalar. Porque o que um paciente espera dentro de um hospital? Um palhaço? Não.
Então a gente vai fazer uma intervenção, porque a visita já é o familiar ou o médico quem vai fazer. Então ali a gente faz uma intervenção. Quando a gente faz uma intervenção, imagina, você fazer, eu falo que o hospital ele tem duas realidades, a vida e a morte. Uma pessoa que acabou de nascer e uma pessoa que pode morrer naquele momento. E aí você faz uma intervenção dentro daquele ambiente hospitalar, daquele projeto, daquilo que está ali como saúde, diagnóstico, etc e tal. E como que você vai impactar aquela pessoa fazendo? Porque ou você chega ali e sabe o que vai fazer, ou você vai ter Será que a gente tem talento para poder ir pro hospital? tem. Eu tô aqui me questionando isso agora. Quando abre o próximo processo seletivo? Não, começou. Mês que vem já começa. participar. Funciona. Mês que vem já começa. Que eu vou Não, e participar. uma dúvida que eu tenho, que assim, que eu tô aqui desde do começo, batendo aqui na minha cabeça, é... Quando a gente fala sobre humanizar, você trouxe um ponto muito importante, que a gente humaniza pessoas, né? Então, todo lugar que tem pessoas, existe a humanização. Qual o ambiente mais difícil, na tua experiência, de humanizar? A unidade prisional, ela porque quando eu entrei na unidade prisional, eu entrei para fazer projetos na CIPA, né? O projeto com os funcionários. Então, meu projeto era participar com os funcionários. Então, o que nós trabalhamos com o funcionário? A questão do bom ambiente de trabalho, que não é bom, mas a gente tenta fazer bom. Um bom convívio entre o corpo funcional, então a gente faz ali, porque o corpo funcional numa unidade prisional, eles são muito assim, ó. Tem pessoas que ela entra dentro de uma sala, fica ali 3, que nem olham um no outro, entendeu? Então, a gente, através da CIPA, a gente faz isso, a questão do bom ambiente de trabalho, um bom desenvolvimento, etc e tal. Só que aí eu recebi o convite para participar da jornada. Né, toda unidade prisional, ela faz uma jornada da cidadania por ano. E o que é a jornada da cidadania? É uma semana de atividades que a detenção, né, aqueles que têm o privilégio, que são ou os que estão na área da educação, ou os que estão em semiaberto, etc e tal, eles têm essa questão dentro da unidade. Eles têm uma semana de atividades para ali apoiar eles. Então, exames preventivos, palestras motivacionais, atualização de documentação, etc. E aí eu estou na minha casa um dia e me fizeram um convite para participar de uma jornada. Falei, mas para mim o meu pensamento era um pensamento totalmente diferente. E aí eu fui e fiz a minha participação. Eu lembro quando eu cheguei, né? Aí para mim, eles iriam até mim, né? Mas eu fui até eles, né? Então eu entrei ali e tal, fiz algumas informações, prefiro deixar no básico. E aí entrei e fiz ali o meu projeto. Quando eu comecei a fazer o meu projeto com eles, o que eu vejo na questão dali? Eu lembro que quando eu fiz minha primeira visita na jornada, eu comecei a perguntar o que eles tinham feito na minha primeira. E aí, eu lembro que quando era o começo, né? Quando eu fui lá para dar a palestra, porque para deixar bem explicado, para a detenção nós trabalhamos temas específicos: saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Então nós trabalhamos essas 4. Então o meu papel é desenvolver junto com a minha equipe. Nós temos profissionais atuantes nisso. Então tanto eu quanto eles, eu levo a equipe e a gente faz. E aí eu falei, quando eu comecei a perguntar o que eles tinham feito, eu comecei a perceber que a minha execução lá dentro era diferente. Eu começava a olhar a pessoa naquilo que ela fez, não naquilo que ela é. Ah, tá. E aí eu falei assim, não, já sei, não pergunto mais. E aí, depois que eu perguntei um exemplo, aqui na nossa região, nós temos aí mais ou menos 37 unidades prisionais aqui na nossa região. Delas, 20 eu já fui. Delas. Então, hoje eu não pergunto mais. Entendi. Por quê? Porque eu não estou ali para saber o que ele fez. Eu estou ali para saber o que ele é. Então, o meu papel é o que ele é. Muitas pessoas não acreditam nisso, o nosso papel é a reeducação. Né? A gente ressocializa na sociedade. Vão ouvir? Vão querer? Vão aceitar? Não sei, mas nós estamos ali. Humanização não é entender se a pessoa quer, não quer, gosta ou não gosta. É você fazer. Né? Porque uma palavra, uma pessoa, um gesto que você recebe daquilo que você demorou tanto para trabalhar, treinar, executar, para fazer, para nós é incrível. Né? Eu falo assim, as pessoas recebem respostas nossas assim, e aí fala assim,
uma coisinha tão bestinha para uns, eu falo, não, para nós não tem preço. Então, um sorriso, um gesto, um abraço é incrível. Então, dentro da unidade prisional, quando a gente vê pessoas ali que pelo nosso trabalho se emocionou, né? Pelo nosso trabalho disse um obrigado, né? Pelo nosso trabalho entendeu realmente o que é ser humano, para nós é maravilhoso, é incrível. E engraçado, porque eu achei que era o hospital. Porque ali você realmente nunca sabe o que você vai encontrar, em que estado a pessoa está emocionalmente, fisicamente. Então eu achei que o ambiente mais hostil, assim, para criar... Também imaginei. O hospital, o que eu acho? Porque para as pessoas, qual que é o primeiro pensamento que as pessoas têm no hospital? A questão do sangue, daquilo mesmo, da questão da enfermidade, ou etc. Um exemplo, quando eu comecei, eu ainda tinha uma cisma de machucado. Eu lembro até hoje que eu fiz visita para um paciente que ele tinha sofrido um acidente. Não sei se vocês lembram de um acidente que teve no trevo de Tupi Paulista, de moto, e essa pessoa amputou as pernas. E eu lembro que eu fui fazer visitação no hospital, e aí eu fiz a visitação no hospital. Quando abriu a porta, que eu abri a porta para entrar, eles estavam fazendo a limpeza na amputação. Eu lembro que eu chamo hoje no meu treinamento, eu chamo isso de síndrome do Chaves. Eu lembro que eu entrei, eu parei, eu travei, eu não saí de lá. Eu acho que eu jamais... Alguém teria que ter me tirado de lá. Não, mas aí os voluntários que estavam comigo, eles foram fazendo assim, ó. Vai, meu querido. Até eu sair do quarto. E graças a Deus eles entenderam que eu não passei bem. E aí continuaram. Então hoje, qual que é a barreira, às vezes, no hospital? É a questão do sangue. Então, um exemplo. Humanização hospitalar. Se você não gosta de ver sangue, não é o seu lugar. Primeira coisa. Então, a questão da timidez, isso não é barreira. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas palhaço, eu sou tímido. Isso não é barreira. Porque você vai... Lembra que eu falei? Quando você veste a figura, ali você é incrível. Mas uma coisa que eu sempre falo, se você não gosta de ver sangue, não vá. Porque ali tem toda uma realidade. Claro que quando está na internação, a internação já acontece toda a questão que já teve o tratamento e ali eles estão na recuperação. Só que ali pode ter um tratamento de feridas, né? Ali pode ter... Eu já vi de todos os tipos, né? Eu lembro uma vez que eu isso até é engraçado, mas é triste. E eu lembro que eu fui fazer visitação para um paciente e ali... Eu não sabia como que é isso, engraçado. E eu fui fazer visitação para um paciente e ele estava coberto até o pescoço. E eu brincando, etc e tal. Aí eu falei assim, muito obrigado. E aí ele não falava, ele não fazia nada. E eu, muito obrigado. E tal, eu repetia. Eu tô com medo. Aí ele, muito obrigado. Aí ele falou assim, eu não tenho minhas mãos, eu amputei. Ai, Deus. Eu sei que é ruim rir. Mas então hoje eu aprendi. São coisas que a gente passa na humanização. Deus, eu tô rindo com respeito. Por exemplo, hoje eu tô fazendo um curso de Libras. Porque eu já tive gafe na questão de pessoa surda e muda. Entendeu? Eu já entrei dentro de quartos que eu brincava, conversando e tal. De repente o paciente tinha saído, o acompanhante tinha ido no banheiro, um exemplo. E eu ali brincando com a pessoa, tal, etc. E eu via que nada. E eu, gente, o que tá acontecendo? Aí o acompanhante chegava assim, ela não ouve nem vê. Bom, eu ia perguntar pra você contar a sua maior gafe, mas eu acho que você já contou. Depois dessa. Mas é o seguinte, no presídio também tem vagas. Eu quero aproveitar o momento aqui, eu quero dar um recado para você que está acompanhando aqui esse bate-papo com o Kaique. Se você é comunicativo assim como o Kaique, tem vontade de ter um podcast, de se comunicar, de chamar os seus convidados, enfim, eu vou dar uma dica pra você. Aqui, ó, em cima da cabecinha da Kel tem um QR Code. Bota o QR Code, hein, João? Pelo amor de Deus, não fala, hein? Da Clique Studio, que é esse estúdio onde nós estamos. Eles são fera. Os equipamentos, as câmeras, a iluminação. Enfim, eles estão prontos e preparados para produzir o seu podcast. Então, você tem vontade de se comunicar,
quer chamar seus convidados, quer falar de qualquer tema, qualquer assunto, procura Clique, entra no QR Code, que eles vão passar todas as informações e vocês vão ver que isso é possível. É isso aí, pessoal. E se você que está assistindo o programa também quer patrocinar o D Carvalho Cash, a tua empresa pode aparecer num overlay incrível e exclusivo aqui na nossa tela. Então, entre em contato com a gente e vem fazer parte dessa história também. Aproveita esse clima solidário do Natal e solidariza a gente também, pessoal. Kaique, eu queria que a gente começasse a falar um pouco das histórias, né? Por exemplo, queria que você contasse uma história, por exemplo, tanto no presídio ou até no hospital. Eu acho que a que mais te marcou nessa história do Mensageiros da Alegria até hoje. Olha, do início, eu falo assim que hoje não existe um mundo sem a pandemia do Covid. Né? Então, vou contar uma história do início do projeto. Né? Eu lembro que quando veio a pandemia do Covid-19, eu, em momento algum, quis parar. Em momento algum, eu falo assim, na questão da visitação dentro. Porque naquele momento tinha um alarme muito grande, né? Vai se contaminar, vai não sei o que lá, ok. Então, e eu sempre falava, se me chamar para fazer a visitação, eu vou, independente disso. Porque eu sou muito a favor de regras de saúde, orientações da saúde, mas eu acho que a harmonização, ela é no momento de crise. Né? Eu lembro até hoje que eu vi um vídeo na guerra, acho que é Ucrânia e Rússia, eu não lembro, acho que é Ucrânia e Rússia. Isso. Um amigo nosso, ele foi para a fronteira entre os dois países e ele foi de palhaço e ele dava bala para quem saía de um lado para o outro. E acontecendo a guerra. Porque a humanização é isso. A humanização é no momento crítico. E aí eu lembro que, mesmo assim, a gente não podia tal. Aí passou, eu lembro que em 2021, a gente ficou um ano fazendo visitação na calçada. Em 2021, eu estava treinando, e era num sábado de manhã, eu lá na esteira treinando, nessa luta diária. E eu lembro que eu recebi a ligação de uma grande apoiadora nossa, a doutora Aline. Ela falou assim, Kaique, você quer vir fazer visitação na UTI? Né? Aí eu falei assim, eu quero. Eu lembro que ela perguntou uma vez. Eu falei, eu quero. Ela falou assim, então tá bom. Pode isso. Vem, você pode trazer mais uma pessoa. Eu falei, tá bom. Só que quando eu respondi, eu quero, eu não caí em si do que eu estava fazendo. Eu não caí em si da onde você estava entrando. Porque acho que meu querer de estar, de ajudar era tão grande, mas eu nem caí em si. Aí eu lembro que quando eu saí da academia até a minha casa para me arrumar, naquilo eu pensei, eu falei, e agora? Eu falei, eu vou. E aí, desde que eu saí da academia até a minha casa, eu liguei para um voluntário nosso, né, Dr. Joca. Falei, Dr. Joca, a gente recebeu o convite, ele é tocador, instrumentista, né? Eu falei, a gente precisa ir lá, eu dei um freelance para ele mais ou menos do que eu imaginei fazer. Ele falou, eu vou, vamos lá. E aí ele foi. E aí quando eu lembro que a gente se encontrou na portaria da Santa Casa. Então, naquela época, a gente teve orientações de usar algumas coisas e outras coisas a gente deveria usar tudo do hospital. Então, do hospital a gente teve que usar roupa, uma proteção nos pés, o sapato do hospital, a máscara daquela época era uma máscara tão dura que eu não consegui nem pôr o nariz de palhaço, ele teve que ir pendurado, né? Eu lembro que a única coisa que eu usei do meu personagem foi o jaleco e o chapéu daquela época. E o Joca também. Aí eles vieram, trouxeram, a gente se arrumaram ali embaixo. E aí a doutora Aline falou, eu vou lá e depois a gente se encontra lá em cima. Eu falei, tá bom. A gente se trocou. E o Dr. Joca tinha esquecido aquele negócio de pôr no violão, aquela faixa que segura o violão. Aí eu falei, a gente sobe, e quando a gente subir, hoje é a UTI geral, a gente subir, a gente pede para eles pelo menos um elástico e você amarra no violão. E a gente subiu. Quando a gente subiu, então, a UTI geral, quando você sobe, você não passa pelos quartos, você já entra ali e aí tem todos os quartos lá na frente. Então, ninguém nunca a gente imaginou que a gente ia ver. E aí eu lembro que, pra você ter uma noção, a gente pediu o elástico, e aí o doutor trouxe o elástico pra gente, e eu lembro que quando o Joca foi colocar o elástico, a mão dele fazia assim, ó. De tanto medo que ele tava. Tanto medo, né? Por causa da questão daquela época, era 2021. Eu lembro que o primeiro pico já era muito perigoso, quando deu o segundo pico, que foi em 2021, foi pior ainda.
E aí eu olhei e falei pra ele, você tá com medo, hein? Aí a doutora falou, claro, você trouxe ele pro lugar, que ele tem 90% de chance de morrer, você acha o quê? Me ajuda. E aí eu olhei pra ele e falei, vamos, a gente vai conseguir e vai ficar tudo bem. E aí eu lembro que a orientação que a gente já tinha tratado antes foi abrir todos os quartos, né? Naquela época, um exemplo, eu acho que tinha aí internado quase 30 pessoas naquele dia. Era assim, terrível a situação naquela época. E aí eu lembro que eles abriram todos os quartos, abriram os biombos, porque cada quarto tinha 2, 3. Então, ali tinha pessoas em intubação há dias, ali tinha uns que tinham acabado de serem entubados, né? Ali tinha uns que iam ser entubados, né? E qual foi o nosso projeto ali? A gente cantou, a gente fez músicas. E a gente fez 2 músicas. Faz um Milagre em Mim, do Regis Danese, e Noites Traiçoeiras. E a gente começou com as Noites Traiçoeiras e fomos. E a gente passava pelos quartos bem devagar. Eu vou chorar. Bem devagar, bem devagar. E a gente ia, cantava, e ali a gente parava, a gente ficava na porta, porque era a única coisa que eles iam ver, ouvir era nós. E no último quarto que a gente já estava cantando Faz um Milagre em Mim. E quando a gente estava cantando Faz um Milagre em Mim, tinha um paciente que ele tinha acabado de ser estubado, ele chamava Tony. E a doutora Aline estava com a gente, ela falou assim, ó, Kaique. E o Tony, a gente cantava Faz um Milagre em Mim, e aí a gente cantando, entra na minha casa, entra na minha vida. Ele não podia cantar, ele mexia o pé. E aí ele cantava no ritmo do pé. E aí ele cantava, e ela falava, ó, Kaique, o Tony ficou mais de 30 dias entubado, ele acabou de ser entubado. E ele tava com aquele balão de oxigênio e tal, e ali ele cantava com o pezinho. Aquilo me chamou muita atenção. Só que o que mais me chamou a atenção nisso? Acho que não lembro se foi naquele ano, um ano depois, o Regis Danese veio fazer o show aqui, lembra? Ele veio fazer o show aqui. E a gente participou do show com ele. Quando a gente falou no grupo que a gente ia participar, a gente também trouxe um vídeo para participar, a gente repostou na rede social um vídeo antes do show. A gente repostou esse vídeo ali, tal, da nossa visita na UTI, porque esse vídeo viralizou, etc. Quem comenta o vídeo? O Tony. E aí, no comentário do vídeo, ele falou, ó, esse paciente que vocês atenderam foi eu, e vocês não imaginam o quanto essa música e essa visita fez a diferença para mim estar aqui hoje, enquanto vocês foram especiais. Entendeu? Então, eu falo assim, que naquele momento, de um momento de crise, você tem uma noção, quando eu saí de lá, do hospital, eu fiquei 5 horas dentro da minha casa com a máscara, pensando assim, eu não vou passar para meus pais, entendeu? Eu não vou passar para minha família. O Joca, que estava comigo, ele chegou na casa dele, ele mandou a mãe e o filho para casa dos pais, ele passou álcool na casa inteira, com medo de passar, para você ver um momento de crise. Mas tudo isso que a gente passou, a gente passaria de novo por causa do Tony. Pode ter voluntária chorando? Por causa dessa... Então, essa história pra gente, hoje eu conto ela até hoje, né? Claro que eu tenho inúmeras com voluntários. Eu tenho voluntários que entrou no projeto por depressão, por ansiedade. Eu fui um, né? Mas hoje foram curados, né? Foram ali... eu falo assim que a ansiedade hoje a gente convive, mas a depressão ela é algo que ela precisa de tratamento. Você precisa entender realmente o que é. E a humanização é um remédio para isso. Né? A humanização mesmo, é transformação de vida. Você vê, você se colocar no lugar do próximo, você entender que o mundo ao seu redor, ele não para, ele roda, né? E você precisa ali se estar com aquelas pessoas, fazer ao próximo, você vai entender o quanto o mundo se torna um mundo melhor através de você sendo melhor, né? Então isso é incrível. Ô, Kaique, e a gente tá aqui no nosso especial de Natal. Você que já tá há tanto tempo vivendo isso, você acredita que o Natal transforma mesmo e traz essa magia mesmo para as pessoas serem mais solidárias? Você vê essa diferença? Sim. Do Natal pro restante do ano? Sim, eu falo assim que, claro que eu falo que essa magia do Natal, ela deveria ser todos os dias. Mas graças a Deus a gente tem a oportunidade de ter isso pelo menos uma vez no ano, principalmente no nosso tempo de hoje, né? E essa época que a gente tá, né? Essa época tão incrível, né? Nós vamos confraternizar. Existem pessoas que elas saem 1000 quilômetros para estar perto de outras, né? Existem pessoas que pegam ali todo o último salário e investe no Natal e faz tudo aquilo. Só que além de tudo isso, do financeiro, do ganhar, do gostar, do trocar,
o que mais prevalece nisso é a questão do amor, da empatia, da solidariedade, né? E eu sempre falo, nós como projeto de humanização, a gente sempre fala a nossa mesa ela vai estar cheia, né? A nossa roupa vai ser a melhor que a gente vai escolher, etc e tal, como pessoas. Mas e quem não tem? E quem precisa? Né? Um exemplo, ano passado a gente fez no Natal, e esse ano a gente vai fazer de novo, no projeto da Casa de Passagem, a gente montou uma ceia de Natal. Então a gente fez ali, a gente colocou o verde e o vermelho na mesa, a gente comprou taças descartáveis, colocamos as taças, compramos fruta, fizemos as marmitas, a gente tá em embalagem, né? Tudo certinho. A gente fez laços vermelho e verde em cima das marmitas, colocamos tudo ali. Por quê? Por causa da época, né? Ah, é parente? É perto do seu? Não, mas ser humano é isso. Ser humano, você não precisa ter ligação de sangue ou o que seja, mas são humanos, né? Então, hoje, essa época tão incrível que nós estamos, o Natal, ele não é somente um comprar. O Natal, ele é um demonstrar. Né? Muitas pessoas, eles não querem que você só pega um presente, compre o melhor presente e dá. Né? Mas ele quer sentir realmente o que é ser amado, o que é ter esse carinho. Existem natais de pessoas que ele tem o ovo e o arroz para comer. Só que o sentimento que envolve naquilo é muito melhor do que quem tem um Chester em cima da mesa. Exato. Por quê? Porque às vezes só tá o Chester, mas não se amam, não estão juntos, não tem um carinho, não tem um afeto. Né? Eu falo que hoje, na época que a gente está virtual, os encontros familiares, né, ele perdeu o contato, ele perdeu o diálogo. Se você colocar 10 pessoas, vai ter 10 pessoas ali, ó, assim, nem conversa mais, entendeu? Então, a magia do Natal, ela traz isso. Traz mesmo. Eu lembro que... Natal é demais, hein, gente? Vamos falar a verdade. É incrível. Na minha família, vou contar um exemplo pessoal, nós temos o costume de ir até a casa da minha avó, né? Minha avó é de Assis, né? E aí, queira ou não, isso é normal em toda a família, como todo ano vai crescendo a família, um puxa para um lado, o outro vai para o outro não sei o quê. Eu lembro uma vez, até a gente conversando com meus pais e a minha mãe, que eu vou a par de mãe, aí a gente falou, não, mas por que a gente não faz isso? Ela falou assim, enquanto ela estiver viva, o Natal vai ser assim, o Natal vai ser ali. Por quê? Porque tem essa magia, tem esse gosto, esse sentir de um sair de um lado, outro sair do outro, estar ali, preparar. Aí naquele dia um vai atrás da fruta, outro vai atrás da sobremesa que vai comer. Às vezes nem come tanta sobremesa que tá ali, mas quer fazer, né? Às vezes faz uma mesa de fruta ali, ninguém coloca o dedo da fruta. Exato. Mas monta a mesa de fruta por causa da carinho, época, né? o carinho. Não é o que tem, é o que envolve. É o que envolve. Isso. Ô, Kaique, que você, da primeira vez que você colocou lá o nariz de palhaço, você fez a sua primeira visita, o que mudou de lá, o Kaique, de lá para hoje? Olha, hoje como Kaique humano, eu falo, as pessoas, quem trabalha comigo entende hoje o Kaique como coordenador e diretor e o Kaique como humano. Porque como coordenador e diretor, eu preciso muitas vezes ser muito criterioso nas atitudes, principalmente no social. Mas como Kaique humano, hoje quem me conhece sabe que a questão de tirar de mim, hoje menos sou eu. Mas o colocar ao próximo, para mim, é o que mais... Ver a alegria do próximo, ver o próximo bem, ver um sorriso, ver uma conquista, né? Ver a pessoa ali que você ajudou. Hoje tem pessoas que eu atendi, né, há anos atrás, e hoje tem família, tem casa, estão ali, estão acompanhando. Pessoas que na área da saúde era o último dia de vida e hoje estão ali com família, com vida, com tudo. Para nós isso não tem preço. Então, claro, já houve inúmeras visitas que eu fui, que acho que eu precisava muito mais ser curado do que curar. Né? Existiam muitas visitas que eu já me preparei, que eu mais precisava do que estar. Mas ao momento que eu fui, eu recebi muito mais do que eu entreguei. Então, eu falo que é isso. Hoje, eu, Kaique, como ser humano, me colocando no lugar do próximo, eu trabalho muito mais a mim quando eu trabalho o próximo.
Então, quando eu estou ali tratando, lidando, né, executando, porque hoje o meu trabalho, ele é não só ali a questão do executar. Então, tem o hospital, tem as ações sociais que a gente faz, tem os projetos, não. Hoje o meu trabalho é tanto se reunir, se preparar, organizar, ir atrás, as empresas parceiras, as pessoas, etc. Então, tudo isso requer confiança, requer um autoentendimento de saber entender amadurecimento do tempo, né? Porque, um exemplo, existem ações que eu faço, que nem a gente está na ação de Natal agora. Existem ações que eu faço que eu vou concretizar ela nas últimas horas. Mas antes, você acha, vai dar certo? Não vai? Vai conseguir? Vai fazer? Vai não sei o quê? E você precisa entender e ter amadurecimento que o tempo vai dizer tudo, o tempo. Mas esse tempo, você pode ter certeza, eu corro atrás, eu vou ali. No Dia das Crianças, na nossa ação passada, eu fiquei 2 semanas junto com os voluntários, trabalhando das 7 da manhã às 11 da noite. A gente parava pro almoço, pra janta, só embrulhando e embalando, embrulhando e embalando, embrulhando. 2 semanas. Fora todo o tempo atrás, que era arrecadar, colaborar, pedir, ir atrás. Nós tivemos pontos parceiros de recolha, de coleta. Então, tudo isso. E 2 semanas antes da execução, somente trabalhando nisso. E depois a questão da entrega, nós atendemos no Dia das Crianças mais de 18 instituições, né? Nós tivemos em todas, Dracena, Tupi, Junqueira, Panorama, Monte Castelo, Ouro Verde, Santa Mercedes, Jamaica, Jaciporã, Flórida Paulista, Adamantina, vários locais receberam nossas entregas. Nós tivemos vários bairros que receberam, né? E tudo isso também tem ligar, marcar, organizar, ir atrás. Então, hoje, a forma de coordenação e de direção, ela é uma forma, muitas vezes, criteriosa. Mas requer aí um equilíbrio, né? E aí o equilíbrio eu faço muito na minha terapia, que dá muito certo. E vocês que já conquistaram tanto nessa trajetória linda de vocês, como você vê o Mensageiras da Alegria no futuro? O que você ainda sonha? Muito. Os voluntários que estão comigo, toda ação que eu faço, né, todo projeto, eles falam: Kaique, você é muito louco. Kaique, você é muito doido. Porque, primeiro, como eu falei para vocês, o nosso grupo, até no momento, tá? Ele é um grupo que ele é apoiado 100% por empresas e parceiros. Nós não temos verba pública, verba federal, verba municipal, nada disso. Então, toda a parceria para nós, ela é um sucesso. Do pequeno ao maior que a gente consegue, é um sucesso. E aí, as pessoas às vezes... porque, que nem, por exemplo, eu sou muito... Eu não chego até toque, tá? Mas eu sou muito organizado no que eu faço. Então, agora, a gente está em dezembro, né? Então, o que eu faço? A gente faz todo um calendário. E esse calendário, eu não faço tipo assim, vai ter Páscoa a Páscoa em abril, né? Páscoa em março, abril, nunca se sabe. Páscoa em abril, eu vou fazer meu calendário em abril. Não, eu já fiz 1 ano atrás. Então eu monto, que nem um exemplo, a nossa ação de Natal agora, há 1 ano atrás eu coloquei que nós vamos entregar 400 cestas natalinas. Como? De que jeito? Vamos correr. Nós vamos fazer. Entendeu? Então, o ano passado, eu coloquei que nós iríamos entregar na Páscoa 4 mil ovos de Páscoa. Nós entregamos quase 5 mil ovos de Páscoa. No Dia das Crianças, eu coloquei que nós íamos entregar 6 mil. Nós entregamos 6.500. Entendeu? Então, a gente tem toda uma preparação antes. Depois disso, a gente começa a correr atrás. No correr atrás, que aí vem o crescimento, a parceria, né? E aí essa parceria, ela sempre envolve aqueles que realmente confiam, né? Um exemplo, o Dia das Crianças e o Natal, nós temos uma parceria muito legal com a Polícia Civil, né? A Polícia Civil, eles nos apoiam, assim, absurdamente. O ano passado foi só no Natal, esse ano eles nos ajudaram, tanto no Dia das Crianças, quanto no Natal agora também. No Dia das Crianças do Natal, nós tivemos outras parcerias também que foram muito sucesso. A Zona Azul, que nos ajudou e vai nos ajudar no Natal. Por que disso? Porque tudo nosso é por colaboração. Um exemplo, um projeto que eu tenho muito, que todo ano mas infelizmente ainda a gente não tem aí um apoio muito grande. Nós temos uma vontade de abrir uma casa de apoio. Né? O que é essa casa de apoio? Hoje, eu tenho um escritório,
né? Esse escritório, ele é muito pequeno, mas ali é somente para mim criar, elaborar, etc. Então, nada tipo de coisa, etc. Mas qual é o nosso objetivo? A gente quer ter uma casa de apoio. Essa casa de apoio, a gente quer centralizar tudo que a gente faz. Porque, um exemplo, a marmita, nós fazemos na casa da cozinheira. Entendi. Mas tem todo ali um aparato, ela tem todo equipamento, equipado, tudo tudo segurança, tudo incrível. Só que a gente quer centralizar tudo. Então, para me centralizar essa casa de apoio, primeiro eu tenho que estar legalizado toda a questão, associação, organização, etc e tal. E nela eu tenho vários objetivos. Primeiro, objetivo de tudo aquilo que a gente já faz, as ações sociais, os projetos que a gente atende, a questão hospitalar, porque na questão hospitalar, né, nós temos toda a questão de segurança de saúde. No hospital, nós atendemos também a questão de humanização. Um exemplo, a campanha Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Novembro Azul, o Natal, a gente dá todo apoio para eles. A gente leva questão de humanização para os funcionários, né, a gente leva instrumentistas para trocar durante a semana, né, a gente tem projetos ali para colocar, a gente tem um projeto para levar para o hospital, né, com animal que a gente quer fazer dentro do hospital, né, então tudo isso também durante a semana. Mas enfim, a gente tem esse projeto de abrir a casa de apoio. Só que a casa de apoio, nós temos 2 objetivos, né? Um objetivo que é centralizar o projeto, e a gente tem uma vontade de abrir quartos comunitários. O que seriam esses quartos comunitários? Né? A casa de apoio, ela ser perto da unidade, né, hospitalar, e ali, um exemplo, internou alguém, porque o sistema CROSS, ele cai onde sai a vaga do mundo inteiro. Então, às vezes, vem o paciente ele tem todo o aparato. E o acompanhante? Onde ele vai? Fica à mercê, né? O que ele vai ficar? A gente já recebeu pedidos de ajuda na rede social de acompanhantes que vieram com pacientes que não tinham onde ficar. E aí, a gente quer abrir esses quartos comunitários de pernoite. Então, a pessoa, ela tem a casa, ela vai ficar ali, ela dorme, ela tem a janta, o café da manhã, depois ela vai atender o paciente ali onde que ele tem. E aí, nessa casa, a gente restabelece todo o projeto. Marmita, reuniões, encontros, né, montagem de cestas, atender essas famílias dentro dessa casa, né, acompanhar. A gente... um exemplo, uma coisa que eu tenho muita vontade é disponibilizar cursos que façam com que essas famílias, após esses 3 meses, eu olhar para eles e falar assim, agora vocês têm uma forma de renda, pode correr atrás, entendeu? Então é muito triste eu ter que deixar a pessoa sem cesta básica e eu não disponibilizar uma autoajuda. Claro que hoje tem vários lugares que ajudam, mas falo como projeto Mensageiros da Alegria. Então a gente tem essa ideia. Como, quando, de que jeito, a gente não sabe, mas vai conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir. Bom, Muito nesse bom. mundo voluntariado aí todo, a gente sabe que não tem mil maravilhas. Você já pode ter recebido muitos nãos, mas a minha pergunta aí pra gente encerrar é: o ser humano ainda vale a pena? Olha, eu sempre falo, relatando o que a gente faz no hospital. Todo voluntário nosso, a gente tem algumas regras. Um exemplo, a regra do choro, o voluntário nosso, ele não pode chorar numa visita. Já não exemplo. posso. Acabou comigo. Aí o que eles fazem? Droga. É uma regra que tem um som de fundo aí. Aí o que eles fazem? Eles saem do quarto e se emocionam fora. Mas uma regra primordial no hospital: todo quarto, eles batem na porta e pedem para entrar. Todo quarto. Porque a humanização, ela só é humanização quando a porta se abre. Senão ela não é humanização. Então, independente, no hospital, no presídio, na rua, atender uma família, numa casa terapêutica, o que quer que seja. Se a pessoa ela pode até ali falar comigo, mas se a porta não abriu, não houve humanização. Então, eu sempre uso isso. Quer ter humanização? Porque a humanização é empatia, solidariedade, falar, ouvir, tocar, abraçar, sorrir. Isso é se colocar no lugar do próximo. Quer ter humanização? Abra a porta. Abra a porta. Não sou eu que tenho que abrir. Eu só vou bater. Você vai autorizar a entrar. Entendeu? Então, eu falo assim, que na vida, muitas portas você pode até bater, mas estão fechadas. A porta fechada que eu falo não é fechada, tipo assim, a pessoa não vai te ouvir, ela até te ouve. Ela até te atende. Mas às vezes aquilo não entra. Não entrou. Não. Entendeu? Então, tipo assim, hoje o mundo, existem pessoas
Isso é muito triste, mas o mundo ele tá numa situação em que as pessoas elas estão na mesma rotina, na mesma vida diária, só que elas não têm mais a porta aberta. O que eu falo essa porta aberta? Do amor, da alegria, da solidariedade. Um exemplo. Antigamente, era normal se ver famílias com cadeiras na calçada, brincando, rindo. Hoje, a gente quer chegar em casa, entrar e dormir. Às vezes passa a semana, nem sabe quem é o vizinho que mora do lado. Tá nem aí. Hoje a gente quer viver nessa rotina. Por quê? Porque muitas portas se fecharam. Então, hoje, eu sempre falo pra todo mundo, o ser humano, ele precisa abrir a porta. Abrir a porta. E claro, qual é essa porta? A porta do nosso coração. Nosso coração se fechou. Claro, uma pandemia destruiu as emoções. Ela não destruiu só a saúde do ser humano, mas ela destruiu a emoção, que é a saúde emocional, né? Em todas as áreas. Só que além de tudo isso, o ser humano ele precisa querer. E o querer é o abrir a porta. Então, eu falo sempre para os nossos voluntários, toda vez que você abrir uma porta, ali é um ser humano. Quando há um ser humano, faça. Um exemplo, tem quartos que a gente entra dentro do hospital que, independente do grau de enfermidade da pessoa, eu falo independente. Tem pessoas que brincam, que ri, que sorri, que alegra. Eu já vi paciente com aquele negócio do soro, esqueci o nome, dançar com a gente com aquilo e tal, não sei o que, independente. Mas existe paciente que ele tá nem tão doente assim, que ele entra e fica assim. Ou ele nem deixa entrar. Um exemplo, eu vou dar para vocês. Em 16 anos que eu visito o hospital, 90% me atenderam. 10% não me atenderam. Então, para você ver que a negativa é muito menor do que a maior, tá? Porque a maioria das pessoas nos recebem com muito amor, com muita alegria e com muito carinho. Na unidade prisional, eu entro na unidade prisional de palhaço, de doutor. E aí eu sempre falo para as pessoas, né? Você imagina, grades, que às vezes a gente ouve falar assim, aquele negócio do portão e do pá. Portão e do pá, é verdade? É. Você passa grade. Agora você imagina um palhaço, vestido, doutor, entrando dentro de um ambiente desse. Se a porta do coração não abrir, não adianta. Não adianta nada. De nada serve. Nada serve, entendeu? Então, eu falo assim, não é um ambiente, não são pessoas. E outra, existem pessoas que ele pode ter tudo, pode estar aqui, mas se o coração estiver fechado, não adianta também de nada, entendeu? Então, nossos voluntários, o que nós mais prevalecemos é o confiar. Confiar que sempre vai ser melhor. Na última ação de Dia das Crianças, foi bem engraçado. A gente fez a nossa entrega, a última entrega foi em bairros. Então, a gente ficou em 2 carros da polícia, no carro aberto, em caminhonetes. E aí, ficou representantes da polícia e nós. E aí, a maioria de nós estava todos de doutores. E a gente não caiu em si, porque a gente foi 10 horas da manhã, a gente ficou das 10 da manhã às 2 da tarde fazendo entrega. E a gente esqueceu da questão do protetor solar e se esqueceu da questão do sol. Nossos doutores, a maioria. Eu lembro que tinha uma voluntária nossa que ela tinha aquelas luvas. Sabe aquelas luvas toda quadriculadinha, assim? Tipo uma meia? Nossa. Quando ela tirou, ela tava toda queimada daquele jeito. Meu braço tava todo queimado. O couro cabeludo do voluntário tava todo queimado. E aí eu olhei e falei assim, gente, o que é isso? Aí ela falava assim, eu faria tudo de novo. Só para ver o sorriso de uma criança. Então, o voluntariado é isso, é você acreditar. Todo mundo acredita? Todo mundo. Não, mas eu tenho uma rede de 130 voluntários, 137 voluntários adultos, mais de 10 voluntários teens. Um ano que a gente vai encerrar agora, no final do ano, agora a gente encerra o nosso ano letivo, a gente volta em 2026 e volta com outro processo seletivo, ali pode entrar mais 20, 30 pessoas. E eu sempre falo, ainda há pessoas que gostam de amar. Ainda há pessoas que têm o desejo de amar, né? E eu falo assim, que ainda enquanto existem pessoas amando, o mundo não para. Não para. E esse amor não para de momento algum. É isso mesmo. Quis deixar essa sua mensagem de Natal aqui pro The Carvalho Cash. Como eu falei, as portas do nosso coração, elas sempre têm que ser abertas.
O mundo hoje, ele oferece tudo para nós, né? O mundo, ele oferece não só coisas positivas, mas também muitas coisas negativas. Só que nós vamos permitir o que entra e o que vai sair. Só que nós vamos permitir o que nós vamos absorver e o que nós não queremos. Nesse final de ano, né? Nas datas comemorativas, tente fazer o máximo para que entre no seu coração aquilo que realmente vai fazer com que você torne esse mundo melhor. Kaique, eu não consigo fazer um mundo melhor. Torne sua família, sua casa, quem está do seu lado, em um mundo melhor. Né? Eu não tenho coisas ali, aos olhos de outros, muito boas para fazer ou ter. Pega das mínimas coisas. Né? O mundo hoje precisa de pessoas que ofereçam muito mais o que tem dentro do que tem fora. Né? E hoje o que nós temos dentro, a gente pode oferecer para todos. O amor, o carinho, a alegria, o afeto, a solidariedade. E é isso que a gente quer, né? Que 2026 que está por vir, né, possa ser um mundo aí que a gente demonstre muito mais, né, os nossos sentimentos positivos, as nossas alegrias, os nossos afetos, o nosso amor, a nossa solidariedade. E fazendo isso, se cada um fazer isso, o mundo vai ser diferente. Então, em nome dos Mensageiros da Alegria, pode ter certeza, a porta do seu coração sempre vai ser o local de acesso para você amar e fazer um mundo melhor. Muito bem. Isso, boa mensagem. Amei esse especial de Natal. Vou mandar um beijo pra minha amiga Jaque, que faz parte do Mensageiros, que senão ela vai me bater. Doutora Purpurina. Purpurina. Tá vendo? Um beijo, Jaque. Parabéns. Gente, é isso. Obrigado, Kaique, mais uma vez, por ter aceitado participar do The Carvalho Cast. Obrigado, Kel, por mais um episódio como esse. E eu quero desejar para vocês que acompanharam a gente até agora, desejar um feliz Natal, um próspero ano novo. Enfim, que esse espírito natalino, que a gente consiga aí aumentar cada ano e que fique em janeiro, fevereiro, março, enfim, no maior número de meses possível, porque ser voluntário, ajudar, né, ter empatia com as pessoas, eu acho que é o que o mundo está precisando e é isso que a gente trabalha para isso, né, Kel? É isso aí. Então, muito obrigado, Mensageiros da Alegria, por todo esse trabalho social e obrigado a você que acompanhou a gente. Eu e a Kel esperamos vocês na próxima segunda-feira, às 19h30. Até mais. Obrigado, tchau, tchau.